Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a avaliação do sistema CAPES, de avaliação, pensando exatamente a pós-graduação estrito sensu. A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior CAPES foi criada em 1951, no segundo governo do presidente Vargas. A CAPES iniciou seu funcionamento como autarquia, passando à fundação em 1992. O Sistema CAPES foi o primeiro programa de avaliação do ensino superior implantado no Brasil. No programa de hoje, vamos fazer uma avaliação do Sistema CAPES de avaliação dos programas de mestrado e de doutorado nesses 50 anos de seu funcionamento. O nosso convidado é o professor Emerson Macari, que é o diretor de mestrado e de doutorado de administração da Universidade Uninove de São Paulo. Ele é um especialista nesse tema, tem doutorado e livre docência na USP exatamente nesse tema. E nós temos o prazer hoje de estar lançando nacionalmente o seu livro, Desempenho dos Programas de Pós-Graduação estrito sensu em Administração, Ciências Contábeis e Turismo. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade de falar com os ouvintes. Por que a avaliação se tornou um processo necessário e cada vez mais usado, tanto pelas instituições públicas quanto pelas privadas? Porque avaliar, ele é um processo que permite a possibilidade de você desenvolver. Quando você não avalia as questões, que você não avalia, você não sabe se aquilo que você está, o esforço que você está fazendo, ele está dando o resultado necessário naqueles objetivos que você se propõe como país, por exemplo, no caso da pós-graduação. Então é fundamental a questão da avaliação, até porque tem que alocar recursos. E eu vou alocar recurso para os programas que estão performando, que estão formando bem, que estão conseguindo retribuir para o contribuinte, que é ele que paga os impostos, né, em última análise, a sua função, né, que é formar bem, né, e também fazer avançar a pesquisa e a ciência no país. Onde que o sistema de avaliação é melhor consolidado no mundo? Olha, tem países importantes, né, que estão bem. Quando eu fiz a minha pesquisa, eu estudei eles. Estados Unidos está muito consolidado. Estados Unidos, por exemplo, começou na área da administração, a avaliação em 1917. Então, ele está bem consolidado nessa área. O sistema britânico também está muito bom, está bem consolidado. E eles usam essa questão da avaliação, e nosso também não é diferente do nosso sistema hoje, usa para justamente poder saber quais as áreas que mais precisa ser investido, incentivado para poder desenvolver as próximas gerações e as próximas questões da indústria ou das empresas aí no futuro próximo. Perfeito. A avaliação pode ser considerada também um sistema que ajuda a combater desperdício de dinheiros públicos e também a corrupção, professor? Com certeza. A avaliação, na verdade, quando você aloca um recurso que são dos impostos, muitas vezes, porque a CAPES ela é uma instituição pública, você avaliar os programas, e você, no caso da CAPES, ele tem um sistema que ele tem notas na avaliação. Quanto mais alto a nota na avaliação, mais você consegue ter autonomia para fazer algumas coisas. Por exemplo, o nosso sistema ele varia de nota 3 até a nota 7. E quanto mais alta essa nota, por exemplo, a nota mestrados, eles conseguem chegar até a nota 5, como regra do sistema. Sim. Doutorado eu posso chegar a 5, 6 e 7. Então eu posso chegar no 6 e o 7. E no 6 e o 7, que aí já é uma qualidade internacional, 6, e o 7 uma qualidade internacional comparável aos melhores centros do mundo naquela área. Nesse caso, o 6 e o 7, eles recebem um recurso do governo a mais para poder desenvolver suas pesquisas, que é o PROEX. Então, por exemplo, a própria avaliação, ela ajuda a saber se aquele recurso que está indo está dando o resultado que precisa. E o nosso sistema, em relação agora à corrupção, o nosso sistema brasileiro, ele é um dos mais transparentes do mundo que eu conheço. Quando eu fiz a pesquisa com o sistema americano, que eu comparei no meu doutorado, o sistema americano ele é um sistema quase que uma ISO 9000, 14000, que ele é um sistema que ele é mais um certificador, ele é uma garantia de qualidade. Eles usam, inclusive, a palavra acreditação. Acreditação. Né? Então, o brasileiro já é uma recomendação
para aquele programa, não é uma acreditação. Ou seja, se o programa brasileiro ele não estiver na nota mínima 3, 4, 5, 6, 7, mas nota mínima 3, o diploma não vale em nível nacional. Então, o nosso sistema ele é um sistema que, se você não tiver no sistema da CAPES, o teu curso não vale, Perfeito. O teu diploma não vale. Em que contexto foi criado esse sistema de avaliação da CAPES? O sistema foi criado em 1977 e foi criado justamente para poder permitir que ele começou a crescer muito o nosso sistema e começou a brigar por recursos. Então, são recursos que são alocados. Sim. E esse sistema, então, ele foi desenvolvido para justamente poder puxar os programas, poder sinalizar quais são as políticas que o país tem que quer desenvolver, e aí ele injeta recursos, injeta bolsas para que possa criar, então, aqueles campos hoje do conhecimento, os novos campos. Nanotecnologia, por exemplo, sim. Biotecnologia. Biotecnologia. São novos. Perfeito. Todo sistema de avaliação tem forças e limitações. Vamos começar exatamente pelas forças. Quais os pontos positivos desse sistema CAPES de avaliação da pós-graduação estrito sensu? Olha, eu entendo que o ponto mais positivo que tem o sistema de avaliação da CAPES é realmente a transparência. Sim. Ele é um sistema monolítico, ele vale para todas as áreas, ele é composto por 5 grandes quesitos de avaliação e tem 19 itens dentro deles, e as áreas calibram esse sistema. Então, o grande mérito dele é que as áreas elas podem comparar os programas e depois pode se comparar as áreas. Então, sim. Ele é um sistema que puxa e não que empurra, ou seja, ele puxa os programas para que eles cada vez mais consigam avançar. Perfeito. Muitos criticam o sistema porque ele, digamos, só olha os resultados de 4 anos. Não olha exatamente, digamos, a trajetória das instituições. Como exatamente, digamos, olhar os 4 anos, mas também a performance das instituições mais a longo prazo, ou mais dialogicamente, né? Assim, ele tem que ter um período para avaliar. Por exemplo, existe agora também avaliações que elas são ao longo do percurso. Elas não são somente que falam que é aquela de acompanhamento. A de 4 anos é que tem que dar um limite para poder atribuir as notas que aquele programa tem em relação aos demais, que a avaliação sempre ela é comparada entre os programas. Então, 4 anos é que se entende que existe já uma maturidade naquele programa. Mestrado, por exemplo, já formou gente, com 2 forma já mestres, e doutorados também com 4 anos consegue formar também gente. Então, eu entendo que, na minha opinião, 4 anos é um bom período, até 5 anos seria um bom período para poder fazer esse fechamento. É como uma Copa do Mundo, ela tem que acontecer a certo tempo para poder ter lá os atletas e tal. Claro que não é uma comparação com uma Copa, mas existe um tempo para poder ver como é que foi. O dialógico é a história, né, professor? Sim. No segundo bloco, nós continuamos a analisar os pontos positivos da avaliação do sistema CAPES. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando a avaliação do sistema CAPES de avaliação, sempre voltada exatamente a mestrado e do doutorado. No primeiro bloco, nós trabalhamos a importância da avaliação, que tem sido usada exatamente para aperfeiçoar, melhorar as instituições, calibrá-las num sentido da realização da sua missão, dos seus objetivos. E já deixamos no ar que nós iríamos trabalhar, digamos, outros pontos importantes do sistema CAPES de avaliação, o primeiro implantado no Brasil, voltado exatamente ao ensino e à educação. Podemos dizer, professor, que o sistema CAPES permitiu a consolidação do mestrado e do doutorado, lembrando que eles foram criados em 65, então nós só temos 50 anos, 2015, de mestrado e doutorado, de início do mestrado e doutorado no Brasil. Né? Assim, olhando numa perspectiva histórica, eu penso que sim, porque hoje o sistema brasileiro ele é conhecido como um dos mais modernos e eficientes do mundo. O sistema brasileiro é um sistema que é muito bem concebido, ele dá bons resultados.
O que ele precisa ser feito, muitas vezes, é ser bem calibrado, que aí as áreas que fazem a calibragem desse sistema. Mas, com certeza, ele tá sim, consolidando. Por exemplo, se nós compararmos o Brasil com o México, nós temos mais ou menos o mesmo número de universidades. Mas o Brasil consegue formar 2,5 vezes mais doutores do que o sistema mexicano. Então, ele também é eficiente. Ele é muito eficiente, o nosso sistema de pós-graduação, de avaliação. Que dizer dessa nova iniciativa da CAPES de ter criado os mestrados profissionais, que eles são usados e eram um recurso muito importante nos Estados Unidos, sobretudo para servir as empresas, né? E o lado profissional, sobretudo da administração, que é eminentemente prática, né? Essa também foi uma iniciativa positiva, professor? Eu penso que sim, porque em muitas áreas, os mestrados, basicamente, eles repetiam um doutorado num nível de mestrado, que era mais voltado para a pesquisa em si, não para a aplicação da pesquisa. Então, o governo ele incentivou os mestrados profissionais justamente para forçar com que os programas eles se debruçam em situações reais, em problemas reais e tragam nesses problemas reais assim, soluções, porque é premente. Na educação, tudo é para ontem, tudo é urgente. E o profissional é para isso mesmo, é para pegar o problema das empresas, das indústrias, das escolas, em qualquer área do conhecimento, hoje tem a mestrado profissional, para justamente trazer uma solução prática e mais imediata do que só a pesquisa. Podemos dizer que esse sistema já está consolidado? Ele tem, digamos, uma avaliação própria específica? Sim, ele já está consolidado, sim. É óbvio que ele surgiu faz pouco tempo, foi no ano 2000 que surgiu os profissionais, mas ele está se consolidando ao longo do tempo, ele já é bem aceito, inclusive é o único mestrado que é citado no Plano Nacional de Pós-Graduação, PNPG 2010-2020, é citado os mestrados profissionais. Então, assim, eu penso que em nível país, o projeto país, sim, ele está dentro do projeto país e é o que, na minha opinião, também é que vai cada vez mais ficar mais forte o profissional, na minha opinião. A administração é a área que tem maior número de alunos e de cursos. Como explicar, digamos, essa oferta e essa grande procura? Olha, a administração é uma área muito, muito interessante e importante para o país também, porque na graduação, que tem mais de 1 milhão de alunos, na graduação da administração, ela é importante porque quem se forma em administração, ele basicamente pode trabalhar em qualquer empresa, desde hospital, centro de saúde, ele pode trabalhar em empresa, em indústria, em gráfica, se for o caso, até uma barraquinha de cachorro-quente, porque tudo precisa de um administrador. Claro. Então, ele é um curso muito versátil, por isso que ele atrai muitos alunos e é uma boa formação. Perfeito. Qual tem sido o crescimento de mestrados e doutorados na área de administração? Tem sido bastante forte. Na última trienal que aconteceu 2010-2012, a área da administração foi das 48, que são as grandes áreas que a CAPES se organiza, ela foi a 8ª que mais cresceu em número de doutorados, oferta de doutorados novos, e foi a 5ª que mais formou doutores das 48. Então, a área da administração dentro do sistema como um todo hoje é uma área que ela é a 3ª maior área das 48, mas é uma área que está avançando muito na oferta de programas de doutorado, que é uma consolidação inequívoca da própria área. Perfeito. Como o sistema CAPES tem evoluído ao longo dos últimos anos? Tem evoluído por meio da tecnologia da informação que foi implantado no ano 2000, principalmente teve uma grande mudança no sistema, que veio o Coleta CAPES no ano 2000, feito pelo pessoal do Rio de Janeiro, da COP. E agora, o ano passado, implantou-se a plataforma Sucupira, que é o avanço da plataforma Coleta CAPES anteriormente tinha. Então, nesse sistema Sucupira, que hoje ainda está com algumas deficiências, por causa que é um sistema muito grande, muito complexo e está sendo feitos ajustes, o governo vai querer, no caso, que esse sistema ter toda a pós-graduação com todo o seu desenvolvimento para poder até alocar as bolsas, verbas e todo o financiamento para a pós-graduação. Então, é nessa plataforma Sucupira. Perfeito. Nós entramos agora, quais as principais limitações do sistema da avaliação da CAPES? Olha, eu vejo que uma das grandes limitações que existe no sistema de avaliação da CAPES é que ele é basicamente 80% quantitativo. Então, existe pouca margem para você fazer inovações. Então, ele é muito
Claro, também ele atribui notas que permitem um curso existir ou não. Então também, claro, que a avaliação quantitativa ela é importante. Mas na minha impressão sobre o sistema é que ele teria que ter mais espaço para poder aceitar inovações. Ele teria que ter mais espaço, por exemplo, a inserção social, que é um item da avaliação, mas hoje ainda não tem muito peso como um todo. No caso da administração é apenas 10%. Ele poderia ter mais peso, quer dizer, o impacto social do programa para a comunidade onde ele está inserido. Está inserido, né? No terceiro bloco, nós vamos explorar outras limitações do sistema CAPES e, basicamente, analisar também a qualidade da avaliação no campo da administração. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é a avaliação do sistema CAPES de avaliação. Nós estamos trabalhando exatamente a avaliação de mestrados e doutorados no Brasil. E nós vimos no segundo bloco que o sistema de avaliação da CAPES ajudou exatamente a consolidar os mestrados e os doutorados no país. Já começamos a trabalhar as limitações propriamente desse sistema, né? Nós sabemos, professor, que um sistema de avaliação é sempre um sistema de poder. Muitas, e sobretudo as pequenas instituições privadas, se queixam muito que quem domina o sistema da avaliação são as grandes instituições públicas e privadas, né? São elas que dão a tonalidade da CAPES. É isto mesmo, o senhor, com a experiência que tem e os seus conhecimentos, suas pesquisas na área? Na verdade, o sistema, quanto mais a instituição for com mais tradição e com professores com pesquisa mais consolidadas também, essas pessoas são chamadas para serem os pareceristas ou os consultores ad hoc. E, obviamente, ele vem com aquela cultura da sua instituição. Então, o que tem que acontecer é que tem que existir uma calibragem também quem for avaliar e entender o sistema como um todo, não somente olhando assim com o seu chapéu, né? Tem que olhar de uma forma republicana, de uma forma olhando o país como um todo e também olhando as várias realidades. Então, isso, claro que acontece, mas o sistema, por ele ser comparado e ser transparente, diminui bastante essas interferências, porque qualquer instituição que se sentir que a nota que recebeu não foi bem avaliada, ela pode entrar com recurso para a CAPES. Muitos elogiam o sistema porque ele é feito não por instituições profissionais, mas exatamente pela comunidade universitária. Outros dizem que ser avaliado pela comunidade universitária não passa de ser um discurso ideológico que exatamente beneficia as grandes instituições. Seria isso mesmo? Eu não penso bem assim. Eu penso que se o sistema que hoje que é importante para avaliação, ele ajuda a desenvolver o país, a pessoa que estiver à frente daquela área, ou as pessoas que estiverem na função de serem avaliadores, eles têm que ter esse espírito. Aí eu acho que, porque qualquer sistema, qualquer coisa, você pode ter a tua lente de visão naquele sistema. Você pode olhar com os seus olhos, mas eu acho que se você estudar bem a realidade, entender a função das coisas, facilita muito para que todo mundo avance. Porque se todo mundo avançar, o país como um todo cresce, o país como um todo se beneficia. Então é uma questão muito também da própria postura do avaliador. Por que o sistema de avaliação CAPES não se considera uma unidade integrada e ele ainda é formado por áreas extremamente rígidas, né? Com o toque predominante ainda dado pela física, né? Sim, o sistema da CAPES ele é muito influenciado pelas áreas duras, né? Físicas, Sim. As biológicas, medicina, são as hard science. As áreas mais soft, né? Que é administração, educação, sociologia, essas áreas que elas não têm assim tanta força dentro do sistema. Porque também no mundo inteiro, o que vale hoje para calibrar a questão, ou para mostrar a questão do avanço do país é o quanto que teve de artigos citados nas bases, artigos em periódicos nas bases, por exemplo, o ISE, o Scopus, etc.
Então, são essas áreas que têm o maior número de artigos citados lá, então são elas que conduzem o sistema. Então, assim, na minha opinião, o que deve acontecer é que o sistema ele deve ser visto não somente com este enfoque, isso é importante, mas não é o único enfoque. Perfeito. O Michel Foucault, que é um autor que nós conhecemos, ele denunciava os micropoderes e os seus detentores, né? Com que frequência os representantes da área têm se comportado como pequenos ditadores em benefício próprio de suas instituições ou dos apaniguados, professor? São todas perguntas difíceis, Difíceis, né? cara, mas é para um especialista, né, professor? Mas, assim, o que eu vejo, né? Eu vejo que, claro, como qualquer sistema, ele está sujeito a comportar interesses de A ou B. O que pode, o que deve acontecer, até por ser uma área formada por doutores, porque eles que são os professores do estrito sensu, eles que são os avaliadores, são os pares também, e pelo sistema ser também transparente, eu acho que isso diminui bastante essa questão. Então, voltando à questão do próprio Foucault, né, eu sempre falo o seguinte, para todas as instituições isso é bem importante, o panóptico do Foucault, o que nos aprisiona nos liberta. Então, se a gente conseguir ter, assim, dados, assim, um bom resultado, por mais que tenha algum interesse aqui ou ali, mas é impossível, na comparação, disso não ficar visível, que você tem a qualidade, que você avançou como um programa de pós-graduação. Uma outra crítica que vem da comunidade é que o sistema CAPES tem sido muito mais punitivo do que estimulador do crescimento da pós-graduação, do mestrado e do doutorado. Como é que o senhor vê essa crítica? Olha, assim, ele tem que ter ele não pode ser punitivo, ele tem que mostrar o caminho. Eu sempre falo que a melhor questão a fazer não é apontar o dedo, e sim apontar o caminho, é diferente. Claro. Então, algumas áreas, muitas vezes, usam o sistema de avaliação, a gente vê por causa que estuda os dados dela, que tem áreas que não deixam subir doutorado, elas não permitem que doutorados novos surjam. Isso é uma questão, assim, crime para o país. Então, assim, isso pode acontecer, sim, mas a grande questão é que tem que haver, sim, uma interferência, muitas vezes, da CAPES, né, que é a grande entidade, né, que é onde se congrega todas as áreas, né, para que essas áreas elas permitam um avanço e não permitam a punição. Eu acho que a avaliação faz parte, você muitas vezes consegue ter uma nota, melhorar a nota e tal, mas sempre tem que apontar o caminho, nunca apontar o dedo. Perfeito. É isso que eu vejo. Um outro ponto, nós estamos chegando, infelizmente, no final do programa, né? No campo da administração, houve no último congresso realizado aqui em Belo Horizonte, um rebaixamento dos periódicos da administração que revoltou muitas pessoas presentes a esse simpósio que eu também estava presente. Como explicar que a mudança de regras exatamente no meio do campeonato, isso no futebol seria inadmissível. Por que isso ocorre em órgãos tão importantes quanto a CAPES? Tem duas respostas a essa tua pergunta. Primeiro, é que realmente o sistema Qualis, que é aquele sistema que ele qualifica os periódicos, ele vai mudar. Isso é uma regra, até porque tem revistas novas que entram no sistema, tem uma revista que ela avançou, que ela evoluiu, etc. e tal. Mas ele não pode mudar 100%, ele muda ali, é incremental, 5%, tal, que acontece. Então, por que houve essa grande rebaixamento? Na minha opinião, foi um erro estratégico da nossa área em querer colocar uma régua onde ninguém consegue atingir. Então, tem que sinalizar. Nunca, na minha opinião, não se deve punir para depois dizer assim, agora corra atrás de novo. Não, tem que sinalizar. É possível, digamos, superar esses problemas? Sim, com certeza. Amanhã nós vamos ter, inclusive, nós vamos ter uma reunião em Salvador para justamente discutir um pouco mais, de uma forma democrática, todas as regras para a área da administração, inclusive o próprio Qualis, e como é que a gente pode, então, ter um sistema um pouco mais tranquilo. Ele não pode ter mudança ao longo do triênio ou quadriênio, não pode. Se quer mudar o programa, o sistema ou a avaliação para a área, sinaliza para a próxima quadrienal. No quarto ano, para o próximo quadriênio, que aí os programas planejam, até porque a administração é planejamento. Perfeito. Professor, queria agradecer muito sua presença, queria cumprimentá-lo exatamente pelo livro Desempenho dos Programas de Pós-Graduação Estrito Sensu em Administração, Ciências Contábeis e Turismo, que nós tivemos o prazer de lançar aqui no nosso programa.
E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.